Primeiramente, bom dia. Essa será a apresentação do trabalho de transmissão de calor aplicada em engenharia mecânica, abordando a resolução de um problema projeto envolvendo trocadores de calor de tubo duplo. Objetivo. Em suma, tem-se o objetivo de averiguar a resistência à fadiga de uma tubulação de cobre de tubo duplo de um motor, consequentemente estipulando a quantidade de ciclos de vida ou de trabalho N que esta tubulação poderá suportar. Problemática. Dentro de um motor veicular de um hatch, um óleo de motor com propriedades de CP de 2100 joules por quilograma Kelvin deve ser aquecido de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius a uma taxa de 0,3 kg por segundo de fração máxima, em um tubo de cobre com tensão de fadiga de aproximadamente 280 MPa, de parede com diâmetro de 250 mm, pela condensação externa de vapor a uma temperatura de 180 graus Celsius a algum HF de 2.174 kJ por quilograma, para um coeficiente global de transferência de calor de 650 watts por metros quadrados Kelvin. Além disso, a tubulação está sujeita a esforços alternados de aproximadamente 150 MPa. Ademais, cabe pontuar que trata-se de uma tubulação usinada sobre efeitos torsionais combinados com flexão e um fator de confiabilidade de 99,9% ASTM. Por fim, deve-se determinar a taxa de transferência de calor, o comprimento do tubo necessário para alcançá-la e a quantidade de ciclos de trabalho N que essa tubulação poderá suportar. Inicialmente, com referencial teórico, esse tipo de trocador de calor consiste basicamente em um tubo que é montado concentricamente no interior de outro tubo maior, com diâmetro maior, especificamente, conforme o modelo ilustrado na figura 1. Nesse tipo de trocador, um dos fluidos escoa através do tubo menor, diâmetro, e o outro através da região anular existente entre os dois tubos. E, devido à diferença de temperatura entre eles, ocorre a transferência de calor, que precisa vencer ainda a resistência do tubo que separa um fluido do outro. A figura 2 mostra uma variação do trocador de tubo duplo comum, nesse caso, o trocador em espiral. Esse vídeo mostra como é feita a transferência de calor entre o tubo interno e externo. Com relação às equações, para trocadores de calor tubulares não aletados, o coeficiente global de transferência de calor, U, é medido em watts por metros quadrados Kelvin e é obtido através da equação 1, que é apresentado logo abaixo. Destacamos que as variáveis AI e AE são as áreas dos trocadores térmicos, respectivamente o AI, área interna, e o AE, área externa, e é onde ocorre a transferência de calor. O DI e DI são, respectivamente, o diâmetro externo e interno dos trocadores, medidos em metros. O Ka é a quantidade térmica do material que separa os fluidos, medidos em watts por metro Kelvin. O L é o comprimento da tubulação, medidos em metros. O RDI representa a resistência de incrustação externa e interna do tubo e é medido em metros quadrados vezes Kelvin, dividido por watts. O HI são os coeficientes de transferência de calor externos e internos do tubo, medidos em watts por metro quadrado Kelvin. Para dimensionar o trocador de calor, é necessário efetuar um balanço de energia global para um dos fluidos, quente ou frio, que neste caso, como não passam por mudanças de fase, pode ser feito com a utilização de uma das seguintes equações de transferência de calor. A transferência de calor Q é igual à fração máxima, mc, vezes o calor específico, Cp, vezes a variação de temperatura. Na equação 2, a variação de temperatura é temperatura quente de entrada menos a temperatura quente de saída. Na equação 3 é a temperatura fria de saída menos a temperatura fria de entrada. As equações 2 e 3, para serem resolvidas, necessitam que parâmetros do processo sejam conhecidos ou então estimados. Assim, temos a equação 4, que relaciona a transferência de calor igual a o coeficiente de transferência global vezes a área de superfície vezes a temperatura, a variação de temperatura logarítmica. A variação de temperatura logarítmica é apresentada na equação 5 e o dT1 e o
ΔT2 são equacionados a partir das equações 6 e 7, respectivamente. Fazendo uma rápida análise sobre a resistência de fadiga que será demandado para a resolução desse problema, destacamos que, a partir de equacionamentos empíricos e resultados obtidos através de análise, a dedução de quantidade de ciclos de fida n pode ser escrito como, na equação 8, ela é descrita onde correlacionamos equações logarítmicas, sendo que essa função depende de variáveis b e a, que são calculadas a partir das equações 9 e 10, respectivamente. Destacamos que o z trata-se de uma constante, com valor aproximado de menos 3. Essa variável é obtida a partir da análise do gráfico Sn, mais precisamente entre os intervalos de 10 ao cubo a 10 na sexta. Além disso, conforme pode ser observado ao gráfico ao lado, na figura 4, a fibra do corpo de prova N depende fortemente do nível de tensão que é aplicado na seção crítica do corpo de prova. Os dados de resistência à fadiga podem ser encontrados em publicações técnicas ou de ensaios com carregamentos alternados em flexão em corpos de prova polidos e de pequenas dimensões. Para alguns materiais como o cobre, a resistência à fadiga pode ser estimada a partir de valores de resistência à tração do material, respectivamente SF e SE. A figura 5 traz valores da resistência à fadiga do cobre, onde será utilizado o valor de 280 megapascal. O limite de fadiga, SE', trata-se de uma redução de resistência por múltiplos fatores físicos, como fator de acabamento superficial, tamanho, carregamento, temperatura, confiabilidade e efeitos diversos. Esta equação é apresentada na figura 6 abaixo. E é demandado que sejam calculados os fatores de correção, como previamente já citados. Ka, Kb, Kc, Kd, Ke e Kf. Não irá se aprofundar muito nesses fatores, pois não teremos muito tempo. Então, de maneira bem resumida, a figura 7 representa os cálculos para o fator de acabamento, o Ka. A figura 8, os cálculos para o fator de tamanho, Kb. A figura 9, as considerações para o fator de carregamento, Kc, conforme os tipos de carregamentos. A figura 10 correlaciona as temperaturas com o fator de temperatura, o Kd. A figura 11 correlaciona a confiabilidade com o fator de confiabilidade, o Ke. E, por fim, o fator de efeitos diversos, Kf, apresentado na figura 12 possíveis fatores diversos, que não serão considerados nesse primeiro momento. Resolução. Solução. O óleo quente é resfriado com água em um trocador de calor de tubo duplo em contracorrente. Determinará-se o coeficiente global de transferência de calor, o comprimento do tubo de cobre e seu número de ciclos. Então, temos 4 considerações a serem feitas. Primeiro, a resistência térmica do tubo interno é desprezível, uma vez que o material do tubo é altamente condutor e sua espessura é desprezível. 2. Tanto o escoamento do óleo quanto da água é completamente desenvolvido. 3. As propriedades do óleo e da água são constantes. 4. Não se levará em consideração outras propriedades mecânicas além das já citadas. Aqui é apresentado os dados coletados. Foram feitos a conversão de alguns dados em Celsius para Kelvin para facilitar as unidades. Inicialmente, aplicando a equação fundamental da calorimetria para resolver o exercício, temos que a transferência de calor é igual à fração mássica vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Inserindo os nossos dados, temos que a transferência de calor é de 37,8 kW. Assim já respondemos o primeiro termo do nosso questionário. Seguindo, utilizando a troca de calor entre fluidos, onde correlacionamos que a transferência de calor é igual ao coeficiente de transferência global de calor vezes a área de superfície vezes a variação de temperatura logarítmica, precisamos descobrir o comprimento L que está dentro da área de superfície. Então, pegamos a equação 4 e abrimos ela, como pode ser visto.
Então, precisamos agora calcular a variação de temperatura logarítmica. Calculamos ela conforme a equação 5 e obtivemos que a variação de temperatura logarítmica é de 127,658 kelvins, ou 127,658 Celsius. Nesse caso, a unidade não irá interferir. Tendo em mãos estes dados, voltemos na equação 4, onde abrimos elas em função da área. Agora pegamos e isolamos tudo isso em função de L, o comprimento. Então temos que L, o comprimento, é igual a transferência de calor dividido por o coeficiente de transferência global, U, vezes π, vezes o diâmetro, vezes a variação de temperatura logarítmica. Assim chegamos que o comprimento L é de 0,580 metros. Assim, temos que a taxa de transferência de calor, Q, é de 37,8 kW, e o comprimento da tubulação, tubo, L, é de 0,580 metros. Por fim, com relação à análise de fadiga. Aqui foi feito o levantamento dos fatores de correção, o Ka, Kb, Kc, Kd, Ki e Kf. É estipulado como eles foram obtidos conforme os cálculos e deduções. E assim temos que o Ka possui o valor de aproximadamente 0,873, o Kb 0,634, o Kc 1, o Kd 1,01668, o Ke 0,753 e o Kf de efeitos diversos 1. Tendo-se noção dos fatores, é possível calcular a correção para o limite de fadiga. Pegando e jogando eles na forma do SE, temos que o SE é de 0,4236, conforme a equação 11. Agora, descobrindo o limite de fadiga corrigido, que é o SE', temos que o SE' é igual ao SE, calculado anteriormente na equação 11, fez uma constante de 0,5, fez a resistência da fadiga do cobre, de 280 megapascal. Assim, temos que, conforme a equação 12, que o SE' é de 118,608 megapascal. Considerando um fator de correção de 0,9 para a resistência à fadiga, que é o SN aplicável, temos que o SN é igual a 0,9, fator de correção, vezes a resistência à fadiga do cobre, de 280 megapascal. Assim, temos que o SN é de 252 megapascal. Agora, para descobrirmos a quantidade, o número de ciclos de vida, precisamos analisar a equação da reta, conforme a equação 14. Então, descobrimos inicialmente a variável B, conforme a equação 9, inserimos nossos dados nessa equação e obtivemos que o B é igual a menos 0,10909. Tendo em mãos o valor de B e de Sn, podemos calcular o valor da variável A. Inserindo esses valores na equação 10, previamente vista anteriormente, temos que A é igual a 535,7596. Tendo em mãos o valor de A e B, podemos calcular a quantidade de ciclos. Inicialmente, analisando a equação 8, que define o número de ciclos, equacionando ela em função da tensão alternada aplicada sobre o trocador de calor, de 150 megapascal, pegando, inserindo os nossos outros dados calculados anteriormente, chegamos a que o log de n é igual a 5,068. Elevando tudo isso na base 10, temos que n, o número de ciclos, é igual a 1,16 vezes 10 elevado a 5 ciclos de vida. Conclusão. Após a realização dos cálculos, pôde-se constatar resultados condizentes com a realidade, especialmente ao que se refere ao comprimento L e o número de ciclos de trabalho N do trocador de calor de tubos duplo de cobre. Devemos pontuar que a quantidade de ciclos não excedeu o valor de 10 na sexta ciclos. Esse último valor refere-se à quantidade de ciclos mínimos para materiais de baixo carbono possam ser considerados materiais, estruturas, com ciclos infinitos de vida. A figura 3 apresenta um gráfico de curvas Sn de como possivelmente nosso trocador de calor iria se comportar. Então, como a nossa quantidade de ciclos calculada não excedeu 10 na sexta, podemos considerar que nosso trocador de tubo duplos tem
vida finita. Todavia, saliente-se novamente que não foram considerados fatores fibratórios ou afins na análise, o que possivelmente reduziria consideravelmente a quantidade de ciclos de vida do trocador. Por fim, cabe destacar uma possível redução no diâmetro para uma redução de custos. Entretanto, isso ocasionará uma redução nos ciclos de vida e um possível aumento no comprimento caso seja mantida a mesma taxa de transferência de calor, de 37,8 kW. As referências, o Sengel, Mecânica dos Fluidos de Franco-Brunetti, entre outras, como de Shigley para as análises mecânicas e de fadigas. Muito obrigado.